Então vamos para a palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor venha nos dar sabedoria através da palavra, que o Senhor venha nos curar através da palavra, que o Senhor venha nos renovar através da palavra, que o Senhor venha nos libertar através da palavra, que o Senhor venha nos alimentar através da palavra, que o Senhor venha regar a nossa terra. Amém? Louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo 5. A cura de um paralítico de Betesda, né? Pode dizer que você não está paralítica. Eu não estou paralítica materialmente, fisicamente, mas quantas pessoas estão paralíticas espiritualmente? Principalmente agora nos últimos tempos. Principalmente agora, né, com essa frieza tão grande, com essa falta de amor. As pessoas estão paralíticas, não conseguem mais para a congregação. As pessoas estão paralíticas, mas não conseguem mais orar. As pessoas estão paralíticas, não conseguem mais buscar a palavra. As pessoas estão paralíticas, estão precisando dos outros, não é verdade? São aquelas pessoas que não conseguem ir para os lugares sozinhas, porque estão paralíticas. E pessoas que estão paralíticas precisam de ajuda, não é verdade? Louvado seja Deus, agradecido, exaltado. Não dá para elas viverem sozinhas, não dá. Elas precisam de ajuda. Então ele vai e começa aqui a mensagem. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Perdão se a pronúncia não foi assim, tá? Os universitários que censuram às vezes. A irmã não sabe nem pronunciar a palavra. Perdão se eu não pronunciei certo. E ele diz, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão e de enfermos. Olha só. E hoje o que mais a gente vê é uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Olha só, que movimento das águas, né? Era um tanque. Era um tanque a qual tinha águas. Era um tanque a qual, quando a água se movimentava, pessoas que estavam dentro daquele tanque eram curadas, gente. E a palavra de Deus é essa água. A palavra de Deus é essa água, quando ela é movimentada, quando ela é esse evangelho levado à vida, as pessoas são curadas. Então a palavra, lembra lá da samaritana? Que o Senhor Jesus disse que desse água para ela, ela não teria sede? Pois é. Então a palavra de Deus, olha só, a palavra de Deus, ela é água. Ela flui do trono de Deus. É uma água que vem do trono de Deus, gente. E o que a água faz? A água dá vida. A água dá crescimento, não é verdade? A água tira sujeira. Então a palavra de Deus, ela faz a gente crescer com ele. A palavra de Deus faz a gente crescer na fé. A palavra de Deus, louvado seja Deus, engrandecido, rega a nossa terra seca, o nosso coração. O nosso coração é essa terra seca, a qual Jesus veio e semeou a palavra nos nossos corações. E o que acontece? Através da palavra, que é água, a semente vai crescendo. Então aqui, louvado seja Deus, esse tanque cheio de água, quando a água estava se movimentando, que pessoas entravam nesse tanque, elas eram curadas. E eu quero dizer para você, entra na palavra que você vai ser curado. Dê crédito à palavra que você vai ser curado. Dê ouvido à palavra que você vai ser curado. Eu não sei qual é o milagre que você está precisando. Aqui nesse lugar havia cegos, havia mancos, havia paralíticos, havia secos, mas eles tinham que entrar naquele tanque e mergulhar naquela água onde ela era movimentada. Então a palavra de Deus está se movimentando aqui, a palavra de Deus está sendo pregoada, a palavra de Deus está sendo anunciada. O que falta é você entrar nessa palavra, o que falta é você mergulhar nessa palavra,
nesse rio de águas vivas. Essa palavra te dá saúde, essa palavra te limpa, te liberta, essa palavra te cura, essa palavra te salva, essa palavra te dá vida e vida com abundância. E ele diz aqui, olha só, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Olha só, a palavra de Deus tem poder na nossa vida, de nos curar de qualquer enfermidade. Mas para isso eu tenho que crer na palavra de Deus. Você crer na palavra do médico quando ele passa o remédio para você. Não é verdade? O médico passou esse medicamento e eu creio que através desse medicamento eu vou ser curada. Não é verdade? Então você tem que crer na palavra de Deus para que você seja curado. Porque se quando você vai ao médico, você crê na palavra dele, quando ele passou aquela medicação para a tua cura. Você saiu daquele consultório crendo que aqueles remédios iam te dar a cura. Não é verdade? Louvado seja Deus, engrandecido, e assim é a palavra. Você tem que entrar na palavra crendo que essa palavra te dará a cura. Louvado seja Deus, engrandecido e seja Deus, a palavra fará efeito na tua vida. Mas muitas das vezes você está aqui querendo a cura para os outros. Você está aqui querendo a palavra para os outros. Você está aqui querendo que a palavra liberte a tua família. Cure teus filhos, cure teu esposo, cura a tua esposa. Mas primeiro Jesus quer curar você. Primeiro Jesus quer libertar você. Primeiro Jesus quer fazer a obra em você, a obra em mim. Primeiro Jesus, ele está curando você, ele está curando a mim. Louvado seja Deus. Eu já digo e repito, as pessoas que estão na congregação, que pregam a palavra, que lê a palavra, sempre acham que não precisam de cura. Quem está precisando de cura é os filhos, quem está precisando de cura é o marido, quem está precisando de cura é a esposa, mas na verdade quem está precisando ser curado é nós. Mas na verdade a palavra está aqui para curar eu e você. Mas na verdade essa palavra veio para nós sermos curados, para nós sermos libertos, porque o teu filho não está ouvindo a palavra, porque o teu marido não está ouvindo a palavra, porque tua esposa não está ouvindo a palavra, quem está ouvindo é você. Então Deus, ele quer curar é você, Deus, ele quer curar é eu. Louvado seja Deus, engrandecido. Então escute, e ele pega e diz bem assim, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Olha que maravilha, né, gente? E que nós sejamos sarados de qualquer enfermidade que está em nós. Nós estamos ouvindo essa palavra. Nós estamos aqui ouvindo, nós estamos aqui mergulhando na palavra e que nós possamos receber a cura de qualquer enfermidade. Enfermidade no corpo, enfermidade na alma, enfermidade nos ossos, nos órgãos. Louvado seja Deus, porque a palavra nos cura, nos liberta, nos salva, porque a palavra nos dá vida e vida com abundância, porque a palavra nos dá a vida eterna, a saúde eterna, a saúde perfeita. Jesus expulsou aquele espírito imundo na vida daquela mulher que vivia curvada. E ele disse, espírito de enfermidade, sai da vida dela. E o Senhor Jesus disse, eu te dou saúde perfeita. E que você tenha saúde perfeita, que nós tenhamos saúde perfeita, porque a palavra de Deus nos dá essa saúde perfeita. E ele pega e diz aqui, louvado seja Deus, estava ali um homem que havia 38 anos. Meu Deus do céu, muito tempo, né, gente? Havia 38 anos, se achava enfermo. Já pensou? Praticamente uma vida toda. A metade da vida toda. Por exemplo, se ele vivesse 100 anos, ele estava com quase a metade da vida dele enfermo. 38 anos. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela ficou 11 anos procurando os médicos, né? Acreditando na palavra dos médicos, acreditando nos remédios. Ela fez a parte dela de procurar a medicina. Mas eu acredito que o médico disse, nós já fizemos de tudo. Nós já tentamos tudo. Agora
Agora nós não podemos fazer nada. Mas é só que aquela mulher sabia que tinha alguém curando. Mas aquela mulher ouviu falar através do evangelho, através daqueles que foram anjos, que são anjos que levam o evangelho de Deus, que tinham Jesus curando o paralítico, que tinha Jesus curando os cegos, que tinha Jesus que tinha ressuscitado mortos. E aquela mulher foi em busca de Jesus. Aquela mulher que já tinha procurado resolver os seus problemas, resolver a sua enfermidade através dos homens, agora ela ia buscar a Jesus. E aquela mulher, sabendo que era impura, ela falou no seu espírito: somente se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Olha o tamanho daquela fé. Olha o tamanho daquela fé. Então a dor que aquela mulher estava vivendo fez aumentar a fé dela. Muitas das vezes a tua dor está grande, mas essa dor está fazendo você aumentar a tua fé. Essa dor que você está passando, essa dor que você está vivendo está fazendo você buscar a Jesus. Essa dor que você está passando, essa dor que você está vivendo está fazendo você buscar aquele que, louvado seja Deus, tem o poder para mudar a tua história. Tem o poder para te curar, tem o poder para abrir porta, tem o poder para te salvar, tem o poder para salvar a tua família. Essa dor, louvado seja Deus, às vezes você está aqui por causa do teu filho. Às vezes você está aqui nessa live por causa do teu esposo, por causa da tua esposa, por causa do teu trabalho, mas na verdade é você que está precisando de cura. É você que Jesus quer curar, é você que Jesus quer libertar. Só que o teu filho foi o motivo de tu entrar aqui nessa live. Só que o teu esposo foi o motivo de tu entrar aqui nessa live. Só que o teu trabalho foi o motivo de você entrar aqui nessa live e ficar ouvindo a palavra. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Gente, louvado seja Deus e exaltado. Deus sabe trabalhar. Deus sabe trabalhar nas nossas vidas e Ele está aqui para nos curar. Ele está aqui para te dar a vitória. Ele está aqui, louvado seja Deus. A água está sendo movimentada. A água está sendo movimentada. A palavra de Deus está sendo pregoada. E se a palavra está em movimento, se a palavra está sendo pregoada, mergulha nessas águas e saia daqui curado. Mergulha nessas águas e saia daqui renovado. Mergulha nessas águas e saia daqui com a tua fé. Louvado seja Deus, engrandecido com a tua fé inabalável. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, confiando nesse Deus que faz milagre. Escute. Louvado seja Deus, porquanto estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar sã? Agora Jesus chegava... Olha só, preste atenção. Jesus viu um homem que estava deitado. Jesus sabia que aquele homem estava enfermo há 38 anos. E Jesus sabe há quantos anos você está aí enfermo. Jesus sabe quantos anos tu ora pela tua família. Jesus sabe quantos anos tu está passando por essa dificuldade. Jesus sabe quantos anos tu está vivendo essa vida. E Jesus sabia que aquele homem estava ali, sem andar, enfermo, deitado naquela situação, 38 anos. E o que foi que Jesus fez? Ele foi lá onde estava aquele homem. E Jesus está indo aí aonde você está. Jesus está indo aí, você se está no teu trabalho, se está na tua casa, se está no teu carro, se está no cárcere, eu não sei onde você está ouvindo essa live, mas Jesus está indo ao teu encontro. Jesus está vindo aqui ao meu encontro. Oh, louvado seja Deus, agradecido. Obrigado, Jesus, porque o Senhor, Ele olha para nossas condições. Não importa se tu está paralítico, não importa se tu não pode andar para se chegar até Ele. Ele vai e se chega onde você está. Olha só, quem sabe você é esse paralítico que olha os outros e vê os outros contar seus milagres. Quem sabe que você é esse paralítico que está vendo pessoas contar milagre.
Quem sabe você é esse paralítico que está vendo pessoas sendo curadas e você permanece na mesma situação. E você permanece nas mesmas condições. Você permanece deitado. Você permanece desanimado. Você permanece sem fé. Quem sabe você é esse paralítico. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Que está vendo os filhos dos outros pregando. Que está vendo pessoas sendo curadas do câncer. Que está vendo pessoas trabalhando, prosperando. Louvado seja Deus. Quem sabe você é esse paralítico que vê os outros contar a bênção, mas você ainda não pode contar a tua bênção. Porque esse paralítico, ele estava doente. Ele estava parado, ele estava deitado, ele estava sem condições de ir àquele tanque. Louvado seja Deus, engrandecido para receber a sua cura. Mas Jesus foi até ele. Mas Jesus foi até ele. E Jesus está vindo até a nós. Louvado seja Deus, engrandecido. Você não está só. Interessante, presta bem atenção. Então Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? E agora Jesus pergunta para mim e para você: queres ficação? O que você vai dizer? Eu digo: quero. Quero, Senhor. Eu quero ficação de tudo aquilo que tem me aprisionado. Eu quero ficação de tudo aquilo que não me deixa caminhar. Eu não sei o que não está te deixando caminhar. Paralítico você não é verdade? Eu acredito que quem está aqui dentro da live, ninguém é paralítico. Todos andam. Mas é aquilo que te prende que não faz você tomar decisões. Que não faz você sair do lugar. É aquilo que te prende, louvado seja Deus, muitas das vezes é teu entendimento que te prende. É o teu entendimento que te prende a não receber a tua cura, porque você já aceitou a doença. Não, eu estou doente, eu vou morrer assim. Não, esse paralítico não morreu paralítico. Pelo contrário, Jesus chegou até ele e curou o paralítico. Louvado seja Deus, às vezes você não está preso, os teus pés não estão paralíticos, mas a tua mente está presa à doença. A tua mente está presa a pensamentos que estão te deixando sem caminhar para a tua vitória. Louvado seja Deus, engrandecido. E a pior prisão é a da mente. A pior prisão é da mente, porque as pessoas podem pregar o evangelho, podem falar para você que você vai conseguir, mas tu tá lá preso. Não, eu não vou sair daqui. Eu não vou mais andar, eu não vou mais sorrir, eu não vou mais me alegrar. Não, eu não vou conseguir o trabalho. Não, eu não vou conseguir mudar a minha vida. Não, não tem mais nada para mim viver. Tem pessoas que estão presas à velhice, não é verdade? Tem pessoas que estão presas à velhice. Não, eu não posso mais fazer aquilo. Não, eu não posso mais andar. Não, não posso mais trabalhar. E aí Jesus, ele disse: eu tudo posso naquele que me fortalece. Jesus nos diz: em tudo nós podemos, naquele que nos fortalece. Então não é a nossa força, mas é a força do Senhor. Então Jesus perguntou para o paralítico: queres ficação? Aí o que o paralítico falou? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, olha só, o que foi que o enfermo respondeu? Não tenho homem algum. Preste bem atenção. Ele não disse assim: eu quero ficação. Ele pegou, ele deu outra resposta. Presta bem atenção. Lembra lá da prisão de pensamento, da prisão do entendimento? Lembra lá, louvado seja Deus, engrandecido. Não tem um homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então aquele homem, aquele paralítico, ele achava que ele não podia ficar curado porque não tinha ninguém que ajudasse. Meu querido, eu quero dizer para você, quando não tem ninguém que te ajude, o próprio Jesus vai te ajudar. Quando não tem ninguém que te leve ao tanque, o próprio Jesus vai até você e te cura, sem você, louvado seja Deus, precisar de ninguém. Então, louvado Jesus é esse, louvado seja Deus, que é aquele que tem o papel na nossa vida de ir quando muitos não vão ao nosso encontro, quando muitos não nos ajudam. Mas Jesus vem
Olha para nós, para a nossa situação, porque Jesus foi aquele homem que estava deitado. E Jesus sabia que aquele homem estava preso a pessoas. E tem gente preso a pessoas. Tem gente que só vai para o culto se alguém for junto. O esposo só vai para o culto se a esposa for junto. A esposa só vai para o culto se os filhos for junto. Tem gente que só sabe caminhar se for com alguém. Tem gente que só faz as coisas se for com alguém. Mas se aquela pessoa não for te ajudar, pronto. Tu acha que tu é um inútil. Lembra lá do que eu falei da inutilidade? Porque tem pessoas que olham para você, enxergam você enquanto você é útil. Mas quando você deixa de ser útil, as pessoas não te vê. E como esse paralítico não era útil, o que foi que as pessoas nem enxergavam ele? Mas é aí que está a diferença. Jesus enxerga as pessoas que não são úteis. E ele vai lá, cura essas pessoas e elas se tornam úteis. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado seja o Senhor. Então não tem homem algum que quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma tua cama e anda. Então Jesus foi, gente, pelo amor de Deus. Enquanto as pessoas tinham que ir ao tanque, Jesus foi lá até aquele homem. Tá entendendo? Era 38 anos naquelas condições. Ele não tinha ninguém que ajudasse. Não tinha ninguém que ajudasse aquele homem. Todos estavam entrando no tanque, todos estavam indo para o tanque para ser curado. Mas nenhum daqueles que entraram no tanque lembrou de olhar para aquele homem e ajudar aquele homem. Mas Jesus, ele olha para você e vai ao teu encontro e te ajuda. Jesus, ele vai até você, louvado seja Deus, engrandecido, e vai ao teu encontro e te cura. Jesus, ele vai até você, louvado seja Deus, engrandecido, e ele vai e muda a tua história. Jesus, ele vai até você, louvado seja Deus, enquanto as pessoas não vão até você, Jesus está indo ao teu encontro. E Jesus foi lá com aquele homem. Louvado seja Deus, e aquele homem falou, mas não tem quem me coloque no tanque. Muitas das vezes tu está esperando ajuda de pessoas que nem sequer vão te ajudar. Muitas das vezes tu está esperando ajuda de pessoas que nem sequer olham para o teu problema. Muitas das vezes tu está esperando ajuda de pessoas que nem sequer perguntam como você está. Te vê todo dia, com certeza. Aquelas pessoas estavam vendo aquele homem lá deitado. Com certeza aquelas pessoas viram aquele homem. Elas nem todos eram cegos, não é verdade? Tinha pessoas que eram cegas, mas não eram surdas. Com certeza ouviu falar. Tem um homem ali que não consegue entrar no tanque. Tem um homem ali que não consegue. Então tem pessoas que estão te vendo. Que você está precisando de ajuda, mas não te ajuda. Tem pessoas que o Espírito Santo já tocou no coração das pessoas para te ajudar, mas não te ajuda. Tem pessoas que o Espírito Santo tocou, vai lá, ajuda ela, vai lá, ajuda ele, vai lá, dá a mão para ela, vai lá, ajuda. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas você continua lá só pensando em você. Por quê? Porque você pode andar. Por quê? Porque você pode entrar no tanque. Por quê? Porque você pode caminhar. Louvado seja Deus. Por quê? Porque você não está nas condições que pessoas estão. Só que Jesus é diferente. Enquanto as pessoas não olham para o teu problema, Ele está olhando. Enquanto as pessoas não vão para te ajudar, Ele vai. Enquanto pessoas, louvado seja Deus, não querem saber como você está, Ele quer. Ele foi lá com aquele homem, saber por que ele, louvado seja Deus, não ia, louvado seja Deus, aquele tanque. E aquele homem falou para ele, não, ele foi lá saber daquele homem se ele queria ser curado. Não foi? O que aquele homem queria? E aí ele disse que não tinha quem ajudasse ele. Mas nós temos quem nos ajude. Nós temos quem nos ajude. Às vezes você pensa assim, se a irmã não entrar mais na live, se a irmã sair da live, eu não vou ter mais ajuda. Vai ter ajuda.
Louvado seja Deus engrandecido. Ah, se a irmã não fizer a live da madrugada, né? Como muitos falam, se o fulano não fizer a live, eu não vou ter ajuda. Vai ter ajuda. Sabe por quê? Porque Jesus, ele vai ajudar. Ele vai ajudar você, ele vai ajudar a mim. Louvado seja Deus engrandecido. Esse que é o problema. Muitas das vezes você olha para os outros achando que a tua ajuda vem dos outros. Mas a nossa ajuda vem de Deus. Mas a nossa ajuda vem de Deus, mas é Deus que é o teu remidor, Deus que é o teu cuidador. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu conheci uma pessoa a qual o Senhor falou ao coração dessa pessoa para ela me ajudar. Eu nunca tinha visto isso, gente. Ele disse, Deus me deu uma ordem. Eu nunca tinha ouvido isso. Deus me deu uma ordem para mim lhe ajudar. E essa pessoa me ajudou nos momentos mais difíceis da minha vida. Todas as vezes, no momento mais difícil, Deus usou essa pessoa para me ajudar. E essa pessoa chegou comigo e disse, Deus me deu uma ordem para lhe ajudar. Falou chorando, porque ouviu a voz de Deus. Então é assim, Deus ele dá o comando para pessoas te ajudar. Deus envia pessoas certas para te ajudar. Jesus, ele não pode, você pode não ver Jesus, você pode não ver o anjo, mas tem pessoas que são anjos que estão na nossa vida, enviado por Deus. Tem pessoas que são como Jesus na nossa vida, que chegam no momento certo, na hora certa, no momento que estamos precisando de ajuda, onde ninguém olha para nós, onde ninguém pergunta o que queremos. Mas só que Jesus é diferente, ele vem, pergunta o que a gente quer e dá aquilo que a gente quer. Louvado seja Deus engrandecido. Eu tenho vivido umas experiências com Deus. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Então nunca duvide que Jesus é contigo. E nunca espere dos outros aquilo que você tem para receber de Jesus. Porque muitas das vezes você está em depressão. Porque o teu marido não te ajuda. Muitas das vezes você está em depressão porque teus amigos, tuas amigas não te ajudam. Muitas das vezes você está aí triste, chorando, se achando abandonado, que ninguém olha para a tua situação. Mas você esquece. Você esquece de ver a Jesus que está ao teu lado para te ajudar. Que vai ao teu encontro nessa situação difícil para te ajudar. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então esse homem, ele não era visto pelos outros, que ele estava precisando de ajuda. Mas Jesus, que vê todas as coisas, ele olhou para aquele homem e foi ao encontro dele. Ai, Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso. E Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. O que o Senhor Jesus veio dizer aqui para esse homem? Levanta, toma a tua cama. A cama era o testemunho daquele homem. Porque hoje ele podia se levantar e carregar a cama dele. Antes ele era paralítico. Mas quando Jesus chegou na vida dele, Jesus disse para ele, levanta e toma a tua cama. Levanta e carrega esse problema. Levanta e mostra que tu pode carregar essa situação. Levanta e mostra que essa cama não vai te deixar preso. Levanta e mostra que hoje Jesus veio na tua vida, foi para te contar o teu testemunho. Porque aquela cama, louvado seja Deus engrandecido, era o testemunho daquele homem. Eu estava deitado nessa cama, mas Jesus veio ao meu encontro, enquanto ninguém veio me ajudar. O próprio Jesus veio ao meu encontro e me ajudou. Que maravilha, né? E aquele homem pegou aquela cama e saiu levando aquela cama e dizendo, a cama não precisava ser jogada fora, porque a cama a gente descansa, não é verdade? A cama é útil, a cama não era inútil. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Quem estava em condições de inutilidade era aquele homem, porque ele não andava.
Mas com Jesus, ele pega as coisas inúteis e faz elas serem úteis. O que ele quer que você entenda? Muitas das vezes você está nessa condição dizendo que é inútil. E Jesus vem com você e faz você ser útil. Aqui esse homem paralítico, ele não tinha quem ajudasse ele a entrar no tanque para ser curado. E aquelas pessoas estavam entrando no tanque, mas não ajudavam aquele homem. Mas Jesus, vendo que aquele homem precisava de ajuda, ele veio ao encontro daquele homem. E ele curou aquele homem. Então tem pessoas na nossa vida que Jesus manda ao nosso encontro. Como uma vez Jesus mandou alguém ao meu encontro, dizendo que deu uma ordem para me ajudar. E eu nunca vou esquecer disso. Nunca. Que nos momentos mais difíceis, Deus enviou o anjo para me ajudar. Quando ninguém me enxergava. E é assim, gente. Quando você acha que ninguém está te enxergando, mas Jesus está enxergando você. Quando você acha que ninguém, louvado seja Deus, acham que você não é mais útil, porque olharam para aquele homem, né, e diziam, não, ele não pode mais andar, ele não é mais útil. Mas Jesus olha para você e vê que você é útil. Então não deixa. Eu lembrei de uma pessoa que já está com 60 anos. Então a pessoa acha que não é mais útil para viver alguma coisa mais na sua vida. Acha que já está no final da vida. E eu não tenho isso no meu coração, gente. Eu não tenho. Eu digo que eu vou viver tudo aquilo que Deus tem para com que eu viva. Não é a idade que vai fazer você ser inútil. Não é esse problema, não é essa dificuldade, não é falta de amigos, não é falta de um esposo que vai fazer você inútil, não é falta de uma esposa do teu lado que vai te fazer inútil. Louvado seja Deus e agradecido porque nós temos Jesus que olha para nós e nos fazem útil. Louvado seja Deus e agradecido, o amor é esse. O amor é esse que olha para uma pessoa inútil e mostra para ela que ela é útil. O amor é esse que vai ao teu encontro e te valoriza. O amor é esse que fala, eu penso em você, eu vejo você, eu entendo o teu problema, eu sinto a tua dor. Quantas pessoas, gente, já sentiram minha dor? Quantas pessoas eu sinto a dor delas? Louvado seja Deus. Então, Jesus olhou para aquele homem que era paralítico, não podia trabalhar, não é verdade? Mas olha só, Jesus foi ao encontro daquele homem, não porque aquele homem tinha o que dar para Jesus, não porque aquele homem tinha um dízimo alto, não porque aquele homem tinha uma oferta alta para dar para ele. Jesus foi aquele homem, louvado seja Deus, para fazer diferente. Ele foi aquele homem paralítico para curar, ele foi aquele homem paralítico inútil para dar a alegria de novamente ele andar, para mostrar para ele que ele é aquele que vem nas nossas vidas e muda a nossa história. E essa foi a mensagem, né? Deus é maravilhoso, né, gente? Hoje deu essa palavra. E você que está afastado de Jesus, volte para o caminho. Volte para o caminho porque Jesus está voltando, amém? Volte para o caminho, Senhor, obrigado por essa palavra. E eu creio que pessoas foram curadas. Eu creio que pessoas aqui, Senhor, vão sair daqui curadas, andando na tua presença, andando na fé. Quando ele disse pega a tua cama e anda, não significa que tu vai ter que viver na casa dos outros, não, por favor. É que você vai andar na fé, com fé. Levanta e anda significa levanta das condições, levanta da tristeza, levanta do desânimo, levanta da enfermidade e anda. Louvado seja Deus. Não significa que tu vai bater perna por aí, não, por favor. Entenda o que é esse levanta e anda. Levanta e anda significa tenha fé, anda na fé, caminha na fé, vive na fé, pensa, esteja em fé. Isso aqui é anda, não é